Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Este é mais um dia que o Senhor fez para que nós tenhamos muita alegria e muito regozijo nele, é claro. Portanto, eu quero convidar você nesta manhã a falarmos sobre algo que é muito importante para a nossa caminhada neste mundo. Sem isto, fica difícil para nós continuarmos a nossa trajetória, fica difícil para nós verdadeiramente almejarmos ou conseguirmos ver aquilo que nós almejamos acontecendo de forma plena, de forma prazerosa. O que nós vamos falar então nesta manhã? Vamos falar sobre confiança. Confiança é o que eu e você precisamos diariamente para a nossa trajetória de vida aqui neste mundo. Mas eu separei alguns textos para nós meditarmos, refletirmos um pouco sobre eles. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Salmos 40, versículo 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois Ele, o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna, diz o profeta Isaías no seu capítulo 26. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também no ventre da sua mulher, Sara, já estava sem vigor. Contudo, mesmo assim, não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas se fortaleceu na fé e deu glórias a Deus, estando plenamente confiante de que Deus era poderoso para cumprir com ele o que lhe havia prometido. Fala Romanos no seu capítulo 4. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos, diz Tito no seu capítulo 1, versículo 2. Precisamos ter plena confiança em Deus, e estes textos bíblicos reforçam, endossam que nós sim podemos confiar no Senhor. A plena confiança não surge de uma hora para outra, ela é gradativa. Vai crescendo aos poucos, vai se apoderando da pessoa, vai se avolumando e preenchendo cada vez mais as nossas vidas, ao ponto que nós vamos ficando cada vez mais próximos de Deus. A prática da confiança se faz a partir da primeira resposta aos apelos de Deus e às promessas que Ele contém na sua palavra. Ela precisa crescer ao ponto de aprender a esperar contra a esperança. Sim, isto é ter fé. Esperança e fé são os combustíveis para que nós possamos de verdade ter confiança. Este, na verdade, é o ponto alto da palavra confiança. Fé e esperança. Bom, a Bíblia, ela trata de algumas questões em relação à confiança para nós. Ela mostra os feitos, por exemplo, de Abraão, que, baseado em sua confiança em Deus, que ele assim, através de uma confiança grandiosa, pela entrega do seu próprio filho, ele conquistou o coração do seu Deus. Bem, assim nós também precisamos ter confiança naquilo que Deus coloca nos nossos corações, naquilo que Deus propõe para as nossas vidas. O fato é que antes de Abraão entregar o seu filho Isaque, para Deus, ele primeiro esperou nesse Deus a possibilidade de ver se cumprida na sua vida a promessa que Deus havia feito a ele e a sua esposa de que ainda velhos poderiam sim ter um filho. Mas nós precisamos descobrir alguns galardões que estão na palavra de Deus e que nos mostra como nós podemos avançar. A prática da confiança é uma arte, a arte de colocar em Deus toda a capacidade de crer. E em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, boa ou ruim, nós precisamos confiar.
A afirmação de que somos confiantes em Deus nos dá capacidade para vencermos os problemas e para, em meio a estes, ainda continuarmos cultivando a nossa esperança, a nossa fé e a nossa alegria em Deus. Pensemos. Entre o chamado de Abraão e o que aconteceu com ele no Monte Moriá ao entregar o seu próprio filho, passaram-se talvez aí uns 40 anos. Nesse período, ele pôde confiar em Deus, confiar que Deus estava com ele, confiar que Deus estava em meio às circunstâncias difíceis, adversas dele e confiar plenamente de que o seu Deus jamais o desampararia. A confiança em Deus é especialmente válida em circunstâncias adversas e em situações difíceis. Sim, em situações as quais não são favoráveis para nós precisamos confiar em Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Lembra o que diz o salmista? O Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei. Bom, a gente tem inúmeros textos que vão falar para nós que nós precisamos confiar em Deus, mesmo nas difíceis, nas circunstâncias adversas e tenebrosas nas nossas vidas. Afinal de contas, Deus é fiel e as suas promessas jamais deixarão de cumprir. Sim, Deus faz promessas para nós e Ele mesmo diz na sua palavra que Ele não é homem para mentir em meio às suas promessas que Ele nos dá. Por isso, o Deus que faz as promessas e que cumpre essas promessas, Ele jamais nos deixará abandonados à nossa própria sorte. Pelo contrário, mesmo em meio a situações difíceis, nós devemos plenamente dizer que nós somos aqueles os quais Deus tem abençoado ao longo da nossa caminhada. Para respondermos a nossa vida com confiança, é preciso que, em primeiro lugar, a gente tenha confiança de que esse Deus gradativamente está nos abençoando na nossa caminhada neste mundo. Segunda coisa, nós precisamos compreender que o Senhor, Ele menciona na sua palavra momentos difíceis para outras pessoas que tiveram uma enorme fé nesse Deus e ainda assim elas passaram por circunstâncias difíceis. E Deus, por meio da sua palavra, Ele registra que estas pessoas venceram os momentos de tribulação. Mas vamos a algumas coisas que podem realmente nos dar a plenitude da confiança. A primeira delas é nós nutrirmos uma comunhão com Deus. E a comunhão com Deus não está simplesmente no fato de irmos a uma determinada igreja, de irmos ao templo. Não, a comunhão com Deus está no fato de nós, em primeiro lugar, confiarmos, acreditarmos, termos piamente a fé de que Ele é um Deus todo-poderoso e que pode sim fazer por nós infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos. A segunda coisa que nós precisamos observar nesta prática, nesse exercício de termos cada vez mais confiança em Deus, é a oração. É a prática de diariamente orarmos, nos colocarmos na presença de Deus, para diante dele colocarmos as nossas necessidades, as nossas súplicas, as nossas vontades, os nossos anseios, para colocarmos diante de Deus as nossas súplicas, as nossas orações, as vontades, os anseios que nós temos colocado e observado ao longo da nossa caminhada e que muitos deles ainda não sequer vimos acontecer. Mas confiar em Deus é exatamente o que vai expressar lá no livro de Hebreus, onde logo no capítulo de número 11, no primeiro versículo, ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que nós não vemos e a convicção de fatos que nós ainda não conseguimos ter. Muito bem, portanto, quando nós estamos certos, plenos, convictos de que Deus ele há sim de suprir as nossas necessidades, de que Deus há sim de fazer por nós muito mais do que pedimos ou pensamos, nós nos colocamos em oração diante de Deus, não só para pedir, mas principalmente para agradecer. Um dos segredos grandiosos para nós conquistarmos aquilo que queremos é já diante do Senhor colocarmos a nossa gratidão, expressarmos a nossa gratidão, dizermos para Deus o quanto nós somos gratos por Ele já nos ter dado aquilo que nós ainda nem sequer vimos concretizar na nossa vida. Portanto, em meio à oração, a gente pode também fortalecer a terceira coisa que é imprescindível para termos uma vida de confiança, a fé.
Sim, porque sem fé nós não agradamos a Deus. Na verdade, sem fé nós não agradamos nem sequer a nós mesmos, porque em muitos momentos a gente sim tem o desejo, a vontade de desistir, mas não podemos desistir, porque o Senhor que nos chamou é aquele que nos capacita a termos fé, a termos cada vez mais confiança de que esse Deus supre e sempre suprirá aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos nesta vida. A quarta coisa que não pode faltar de jeito nenhum nesta prática de exercitar, de alavancar a nossa confiança, sem dúvida alguma, é o entendimento de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sim, porque muitas pessoas às vezes elas separam, fazem uma dicotomia, causam uma dicotomia entre a salvação e também o senhorio de Jesus. Alguns acreditam que o Senhor é, sim, Jesus é o Senhor, Jesus é o soberano, Jesus é o todo-poderoso, mas veem isso de forma meio que distante. E aí, por conta disto, elas acabam ficando um tanto também distantes de que Deus é capaz de fazer por elas tudo o que elas precisam. Afinal de contas, o próprio Jesus disse, em meio à sua trajetória aqui neste mundo: no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham bom ânimo. Esse bom ânimo é: tenham confiança, acreditem, tenham fé de que eu estou contigo e por eu estar com vocês, vocês vencerão toda e qualquer dificuldade nas suas vidas. Portanto, que você neste dia possa refletir sobre esta confiança que necessita ser plena nas nossas vidas. Esta confiança nestes textos que nós acabamos de fazer a leitura, que verdadeiramente vão fazer com que em todo tempo a gente fortaleça, alicerce cada vez mais a nossa vida diante desse Deus com plena confiança, cheios de fé e cheios de esperança. Por isso, em Deus, nós vencemos, porque em Deus nós somos sim mais que vencedores, porque Ele nos amou primeiro, antes mesmo de nós podermos oferecer qualquer coisa para Ele. Medite na palavra do Senhor, busque ter comunhão com esse Deus, busque ter fé, acreditar de verdade que as promessas dEle se cumprirão na sua vida e verdadeiramente coloque-se diante de Jesus, acreditando que Ele não é somente o seu Senhor, o seu soberano, o seu Deus, mas Ele é o seu Salvador, aquele que está com as suas mãos estendidas para te livrar de toda e qualquer circunstância difícil. Na verdade, em meio às nossas circunstâncias adversas, Jesus nos pega pelas mãos e nos conduz pelo caminho, fazendo com que o nosso sofrimento seja um sofrimento muito mais brando, porque estamos seguros nas mãos de Deus, porque estamos plenos de confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Que Ele assim te abençoe, que Ele assim faça resplandecer sobre a tua vida o seu rosto e te encha de muita paz neste dia. Louvamos o teu nome, Senhor Deus, e te agradecemos por esse momento e te pedimos que o Senhor assim abençoe não só a este teu servo que fala contigo, mas a todos estes, Senhor, que estão aí ouvindo esta mensagem nesta manhã. Que o Senhor abençoe-os, que o Senhor os fortaleça-os, que o Senhor os dê cada vez mais a oportunidade de acreditar que é em Ti, que é contigo que nós vencemos as nossas lutas, que nós enfrentamos as nossas batalhas de cabeça erguida, confiando plenamente no Senhor, que é o nosso Deus, mas também é o nosso Salvador. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de dar um like aí no canal, não deixe de fazer com que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, não deixe de se inscrever ou de propor essa inscrição no nosso canal para outras pessoas. Afinal de contas, é assim que nós conseguimos espalhar essa palavra de Deus. É assim que nós conseguimos fazer com que esta corrente do amor, esta corrente do Evangelho possa chegar a outras pessoas e fortalecer corações que ainda estão muito
obscurecidos e muito quebrantados pelas dores desta vida. Portanto, colabore com este canal, colabore conosco, vamos estar juntos sempre aqui na comunidade Vide, procurando ser um canal de bênçãos para a minha e para a tua vida. Que o Senhor assim nos abençoe.